Oiê, meu nome é Tássia e neste vídeo eu vou te contar como eu estou me tornando nômade digital e o que eu estou fazendo para criar um trabalho que se adapte ao meu estilo de vida e não o contrário. E talvez você possa se identificar com a minha história e talvez eu possa te ajudar de alguma forma através dela. E hoje eu estou em Luang Prabang, no Laos, por alguns dias, entre um país e outro. Eu acabei de voltar da Tailândia, de Chiang Mai, e eu vou ficar aqui uma semaninha antes de ir para o próximo destino. Mas enfim, eu vou contar um pouco sobre essa minha história enquanto andamos pela cidade. Vamos juntos? Bom, quando eu era criança, eu sempre fui meio incentivada a viajar. Assim, sempre viajei bastante com os meus pais e no começo mais por turismo mesmo, né? Os lugares mais padrões assim que brasileiro vai bastante, Buenos Aires, Estados Unidos e tal. Fiz algumas viagens com meus pais, mas o primeiro contato mesmo com pessoas que viajam enquanto trabalham foi na Austrália. Depois que eu terminei a faculdade, eu fui para a Austrália fazer intercâmbio. Eu fui estudar inglês e fazer uma especialização. E lá na Austrália tem muitos viajantes, né? E eu, como brasileira, eu tive que tirar um visto de estudante e esse visto de estudante me permitia trabalhar enquanto eu estava estudando. Tinha acho que 20 horas semanais, não sei se é assim ainda, faz muito tempo. Mas tinha algumas pessoas de algumas nacionalidades, principalmente da Europa, que podiam fazer o Work and Holiday Visa. Então eles iam para lá, não precisava estudar, muitos deles trabalhavam, sei lá, ou na cidade, né, como um restaurante, alguma coisa, que foi o que eu fiz, ou trabalhavam também em fazendas, essas coisas, juntavam uma grana e aí faziam um tour pela Austrália. E acho que isso começou a abrir minha cabeça, assim, que existem outras possibilidades e não só terminar a faculdade e procurar um CLT Premium, como falam, e trabalhar e viajar só para as férias, né? Depois que eu passei um aninho na Austrália, eu voltei para o Brasil e como eu fui ensinada a ter um trabalho mais tradicional, tanto na faculdade quanto na família também, eu não tenho nenhum caso de alguém na família que é mais empreendedor, tirando o meu avô, que o meu avô era bem empreendedor, ele não estudou muito e na verdade isso acho que foi um ponto para ele, assim, sabe? Ele incentivava muito os filhos e os netos a estudarem, acho que porque ele não conseguia estudar e ele mesmo estudava muito, e então mesmo não tendo feito faculdade nem nada, ele estudava pra caramba, mas ele não passou essa parte mais empreendedora pra gente, infelizmente, assim. Meu pai e meus tios são todos, ou têm um trabalho, tinham, né, porque agora são todos aposentados, mas é um trabalho mais, como que se diz, padrão, tradicional, ou são mais acadêmicos. Mas, então, quando eu voltei pro Brasil, eu procurei um trabalho CLT, trabalhei por alguns anos, mudei algumas vezes e tal, testei alguns, mas sempre tinha alguma pulguinha atrás da orelha, assim, sabe? Se isso era pra mim mesmo ou não. E aí eu tava, acho que, vendo formas de como sair do Brasil e viajar. E como eu falei que minha família é muito ligada a estudo, eu acho que talvez, e eu também gosto bastante de estudar, mas talvez a forma que eu encontrei para fazer foi indo fazer um MBA. Eu queria muito morar na Europa, porque eu já tinha morado na Austrália e alguns amigos meus moraram na Europa e acho que essa facilidade de poder viajar para vários países também é muito legal. Então eu procurei um MBA na França, que é um país que eu sempre tive contato também. A minha mãe gostava muito de lá e o meu tio também é casado com uma francesa. E então eu escutava um pouco de francês, mesmo não sabendo falar antes de ir, eu escutava um pouco de francês e me dava vontade de aprender e de talvez até morar lá um dia, né? E eu fui para a França, fiz meu MBA, um ano lá e tal, e depois eu achei emprego, eu trabalhei na Nissan de carro e na parte mais de estratégia de mídia, vamos dizer assim. Então eu estava no escritório regional Europa, então era um ambiente bem internacional, foi bem legal.
E eu fiquei lá por alguns anos, até que eu tive a oportunidade de sair da França por um tempo. Eu fui para os Estados Unidos, fiquei um ano lá e eu resolvi sair desse trabalho e tentar empreender. E foi quando eu fiz, foi meu primeiro contato, na verdade, né, com o empreendedorismo. E só uma pausa aqui, vocês estão, acho que talvez vendo a cidade que ela é bem rústica assim mesmo, né? Ela é bonitinha, mas ela é bem rústica e a gente dá pra ver em todos os lugares aqui que tem a bandeira do Laos e a bandeira do Partido Vermelhinho, que acho que as pessoas conhecem, né? Enfim, voltando aqui, o meu primeiro contato com o empreendedorismo foi né, durante esse tempo que eu fui para os Estados Unidos, na verdade um pouco antes, e eu abri um marketplace, um e-commerce, né, marketplace para conectar produtores e torrefadores de cafés especiais, que é uma coisa que eu gosto muito, com consumidores finais no Brasil mesmo. E foi uma experiência muito legal, porque eu era responsável por tudo, né? Como era um negócio de uma pessoa só, eu era responsável pelo relacionamento com os torrefadores e produtores. Eles mesmos faziam a entrega, eles iam lá no correio, postavam e entregavam direto para os clientes. Mas eu fazia tudo, né? A parte financeira, de contabilidade e a parte de... Olha que bonitinha. E a parte mais, né, burocrática e a parte de marketing também digital. Então eu trabalhei bastante na época com redes sociais e também a parte de SEO, né, que é uma coisa inclusive que eu faço agora. E foi muito legal, aprendi pra caramba, mas como eu estava fora do Brasil e esse negócio eu abri no Brasil, que é o maior produtor de cafés especiais do mundo, foi meio difícil, assim, no sentido de, para crescer mais, eu ia precisar estar mais presente, porque eu queria juntar a experiência, né, não só ter os produtos físicos de café, e eu precisaria ter lá passando um caminhão barulhento, e eu precisaria estar mais presente no Brasil para fazer essa parte de relacionamento. E além disso, ia demorar um pouco, né? Porque nenhum negócio é do dia para a noite e eu precisaria de um tempinho para conseguir aí fazer uma graninha legal. E depois disso, assim, durante, né, esse período de empreendedorismo, eu voltei para a França. Só que para ficar lá na França, eu precisava ter um trabalho. E aí eu tomei a decisão. De fechar meu negócio, e procurar um emprego CLT normal. E foi aí que eu achei um emprego para trabalhar num e-commerce de uma seguradora de viagens, na verdade uma seguradora de várias coisas, mas eu trabalhava, o e-commerce era na parte de viagem. E é uma empresa francesa e eu aprendi pra caramba, fiquei vários anos lá, aprendi pra caramba, fiz um pezinho de meia também. E aí voltando, por alguns motivos, né, tanto pessoais quanto profissionais também, eu acabei saindo de lá e saí da França também. No momento que eu estou falando, eu estou meio que num período de transição, de talvez voltar para o Brasil, mas no momento eu estou viajando e para tentar abrir meu negócio enquanto eu viajo, né? E esses são, na verdade, os próximos passos que eu pretendo fazer. Então, na verdade, voltando um pouco, só para parar um pouquinho para mostrar aqui para vocês, aqui é onde tem um mercadinho, à noite, né? Eles abrem e tem um monte de comidinha, aqueles famosos mercados que a gente vê na Ásia por aí. Agora tá fechado porque é de manhã, mas à noite eles abrem e servem um monte de comida, que é mó legal. Enfim, voltando para os próximos passos. Na verdade, voltando antes, eu fiz uma viagem de volta ao mundo, assim que eu saí do meu trabalho na França.
E foi bem speed, assim, foi bem rápido e é o que o pessoal fala mesmo, assim, quando você... Eu já tinha viajado bastante, mas quando você começa, tipo, a viajar, vocês viram, né? Não foi só eu, né? Thank you, Capunti. O cara tá me oferecendo tuk-tuk aqui. Então, mas eu acho que eu já ouvi falar muito disso, assim, que quando você começa a viajar, você quer ir para muitos países e era um sonho que eu tinha, na verdade, eu queria dar uma volta ao mundo, literalmente, e só que foi muito rápido, assim, foram 15 países, contando alguns que eu fiquei só 1 ou 2 mais por escala, tuk-tuk barulhento. Mas como escala, aí deram 15 países, então é muita coisa. Mas de maneira geral, assim, eu comecei no Brasil e fiz alguns países da América Latina e depois eu vim para a Ásia. Amei tudo, amei muitas coisas. É até difícil falar qual eu gostei mais, mas foi uma experiência maravilhosa. Assim, acho que era o que eu precisava no momento, mas agora eu senti falta de ter um tempo mesmo para trabalhar, porque durante essa viagem eu trabalhei, turistas chineses barulhentos, acabaram de passar do meu lado. Mas eu queria trabalhar enquanto eu viajava e nessa loucura de ficar pulando em média, né, 1 semana mais ou menos por lugar, não dá para você ficar trabalhando, não é... Hi, I'm just walking around, thank you. Thank you. Eles, né, como aqui o turismo é uma das coisas importantes da cidade não, do país, né? É uma das principais fontes econômicas do país. Tem muita gente, tipo, oferecendo, onde você passa, tipo, o pessoal tá oferecendo tuk-tuk ou para te levar para algum lugar turístico. Enfim, então, voltando, eu tava sentindo falta de ter uma rotina, de poder realmente, tipo, trabalhar sem ficar cansada, né? Porque quando você está viajando, você quer aproveitar, mas como tem que trabalhar e a logística de ter que ficar mudando de país, se adaptando a uma nova cultura, descobrindo como é que funcionam as coisas. Olha o templo, que bonito. Descobrindo como funcionam as coisas. E cansa, né? É bem cansativo ficar ficar mudando em média, né, 1 vez por semana. Então eu fiz essa minha viagem de 3 meses, como eu falei para vocês, e voltei para o Brasil. Depois lá no Brasil eu fiquei um tempo tentando me organizar exatamente o que eu ia fazer e tal. E depois eu resolvi voltar para a estrada porque eu tomei a decisão de fazer uma coisa que eu fazia em paralelo com o meu CLT francês, que eu não tinha falado. Eu falei em outros vídeos, mas eu não falei aqui neste, que era prestar serviços de SEO. SEO nada mais é do que estratégias que a gente coloca em prática nos sites das pessoas, dos sites, para que eles sejam encontrados de forma orgânica. E aí não só no Google, como também em outros... hoje em dia, né, nas inteligências artificiais como o ChatGPT, por exemplo. Só para mostrar um pouquinho para vocês. E aí eu tomei essa decisão faz pouco tempo, então eu trabalhei um pouco na estratégia disso, no comecinho da viagem e um pouco antes de sair do Brasil. E agora... Criança do Laos bonitinha. Enfim... E aí eu trabalhei um pouco na estratégia para organizar como que eu queria fazer isso. E tem umas 3 semanas que eu comecei a fazer a prospecção propriamente dita, né? Antes, quando eu fazia isso em paralelo com o meu CLT na França, eu usava umas plataformas de freelancer. Uma delas é o Upwork, que é bem conhecida, e a outra é o Malt, que é uma francesa, que na minha opinião é melhor. E vocês acabaram de presenciar um chinês cuspindo no chão. Não vamos julgar, né? Eu aprendi, pequeno parênteses aqui, eu aprendi enquanto eu estava na China, que eu fui para Pequim,
nessa primeira parte da minha viagem e que na verdade eles cospem porque eles querem botar, na medicina chinesa eles querem botar as coisas para fora. A medicina chinesa diz que você tem que botar as coisas para fora, então eles cospem. Enfim, voltando aqui, então eu estou na parte agora de prospecção. Então neste momento eu ainda não tenho clientes, mas é claro que eu me planejei muito para estar aqui. Eu tenho uma renda um pouco... Thank you. No, thank you. Thank you. Tá vendendo um pintinho. Coitado do pintinho, gente. Não sei se é para comer depois. Nossa, que dó. Mas tem uma outra vendendo ali também. Enfim. Estamos passando por um templo e aqui milhões de chineses. Aqui tem muito turista chinês. O Laos e a China são países amigos, né? E é bem próximo, então tem muito turista chinês. Tem bastante europeu também, mas muita grande parte é chinês. Gente, olha, eu não me canso tipo de achar maravilhoso, tipo, poder andar um pouquinho por aqui e ver essas coisas. Mas enfim, tô na fase da prospecção e como... Né, que já faz parte, na verdade, dos próximos passos, continuar fazendo isso, tentar achar clientes. Estou focando em clientes internacionais para aproveitar desse meu perfil mais internacional. E a ideia é fazer dar certo, criar conexões. Então, até por isso que eu estou focando mais nessa parte, nessa viagem em lugares que eu possa fazer conexões com nômades digitais, que foi o caso de Chiang Mai, na Tailândia, que eu estava antes daqui, que foi muito bom. Tem uma comunidade de nômades digitais muito legal e eu acho que isso é importantíssimo. O ambiente ajuda muito a te impulsionar, sabe? Te dar ideias e ver que é possível, né? Porque muita gente está fazendo esse tipo de coisa porque eu não posso fazer, né? E os turistas aí passando. E é isso, gente. Eu vou fazer de tudo para dar certo e criar conexões e viver também, né? Então, trabalhar, viver e criar conexões. Então, vai ser muito legal, já está sendo muito legal e eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui para vocês, tá? Vou trazer algumas dicas e tal. Esse vídeo, ele foi feito de uma forma diferente dos outros vídeos que eu fiz no canal. Eu sei que eu ainda estou meio que engatinhando no YouTube, acabei de começar. E dizem mesmo, né, que demora. No começo você faz quase para ninguém ver, mas está sendo uma experiência bem interessante. E esse vídeo aqui é um pouquinho diferente, é a primeira vez que eu saio na rua conversando com vocês. Então, se vocês gostaram do vídeo desse molde aqui, deixem nos comentários e para saber se eu trago um pouco mais para vocês, a gente conversando e andando aqui, sem roteiro. Então é um pouco diferente dos outros vídeos que eu me preparo um pouco mais para falar. Aqui é mais uma farmáciazinha. Aqui é mais quase no improviso. Mas é isso. Então eu mostrei um pouquinho da cidade para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui e um like. E obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.